Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um assunto bem importante, que é a força de atrito. Bom, quando você pega um problema e você percebe que tem atrito envolvido, qual é a sua primeira e principal preocupação relativa ao atrito? É você saber o tipo de atrito que você tem, com quem você está lidando, porque na verdade nós temos dois tipos de atrito, né? O atrito estático, que é o assunto dessa aula nossa de agora, e o outro tipo de atrito, que é o atrito chamado dinâmico. Então vamos lá, o que caracteriza, o que define o atrito estático e o atrito dinâmico? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, atrito estático não é necessariamente quando o corpo está parado. E sim, pessoal, quando não há escorregamento entre as superfícies. Então a questão nossa do atrito aqui não é estar parado ou em movimento, e sim estar escorregando ou não, ok? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, imagina um bloquinho parado aí num plano horizontal, tá certo? Que forças atuam sobre ele aqui no caso? Peso para baixo, normal para cima, ele está parado, a resultante é zero, só essas duas, nada mais. Tem força de atrito aqui no caso? Não tem por que ter atrito. Bom, agora imagine que você vai aplicar sobre esse bloquinho uma força horizontal para a direita de, vamos lá, 5 newtons, tá? Eu vou chamar essa força de força solicitadora. Por que tem o nome de força solicitadora? Porque ela está solicitando o escorregamento. Ela está sendo aplicada para o bloquinho se mover em relação ao quê? Ao plano. Só que, gente, eu aplicando esses 5 newtons que eu estou falando para vocês, nada acontece com o bloquinho, ele não sai do lugar. E por que ele não sai do lugar? Porque tem atrito, tá? Entre o bloquinho e a superfície. Bom, como que eu marco esse atrito? Esse bloquinho, gente, ele tá louquinho para andar para a direita. Só que ele quer levar quem junto com ele? Ele quer levar o chão. Então, o bloquinho empurra o chão para a direita. E você sabe, força nunca vem sozinha, sempre vem aos pares. Se o bloquinho empurra o chão para a direita, o chão aqui no caso empurra o bloquinho para a esquerda. E a gente vai chamar essa força de atrito. E como aqui no caso não há escorregamento, a gente fala que é um atrito estático, ok? E vamos lá, gente, quanto vocês acham que vale essa força de atrito, hein? Mais que 5, menos que 5 ou 5? Então, vamos pensar um pouquinho. Se a força aqui for menor que 5, lembrando que eu estou aplicando 5 aqui na solicitadora. Se essa força for menor que 5, sobra uma resultante, esse bloquinho acelera para a direita. Então, como ele está parado, não pode ser menor que 5. Se a força de atrito for maior que 5, vai acontecer aqui uma coisa muito louca. Porque o bloquinho está parado, aí você aplica 5 para a direita. E como esse atrito é maior que 5, ele, de forma monstruosa, começa a andar para a esquerda. Não, né, gente? Não é o que vai acontecer. Na verdade, como o bloquinho está parado, essa força tem que ser exatamente igual a quem? A força solicitadora, ou seja, 5 newtons. Tudo bem? Vamos lá. Se eu aumentar essa força para 10 newtons agora, e o bloquinho continuar parado, essa força de atrito tem que valer quanto? 10 newtons pelo mesmo motivo que antes valia 5. Está parado, a resultante é zero. Vamos lá, aumento a minha força para 20 newtons. O bloquinho continua parado. Quanto que tem que valer o atrito? 20 newtons, porque a resultante é zero. Ou seja, vocês perceberam? Nesse caso, pessoal, não tem exatamente uma formulinha para você calcular o atrito. Tá certo? Se bem que aqui no caso, né, a gente percebeu que o atrito foi sempre igual a quem? A força solicitadora. Nesse exemplo aqui. Mas na verdade, pessoal, a melhor coisa aqui para você guardar, para entender o que acontece aqui, é o seguinte. Não tem uma formulinha, mas tem uma regra. E qual é a regra? Atrito estático, gente, ele vale o que tiver que valer. Professor, eu não estou acreditando que você vai escrever isso na lousa. Já escrevi, gente. Tá aí, ó. Vale o que tiver que valer. Agora vamos lá. O que é o vale o que tiver que valer?
Gente, não é vale o que você acha que tem que valer, tá? Tudo bem, se você achar o certo, aí beleza. Mas vale o que tiver que valer significa o quê, pessoal? Que a força de atrito estático é uma força variável. Então, ela tem que valer o valor que tiver que valer para quê? Para ficar coerente com a situação que a gente está vendo aqui. No caso do exemplo que eu falei, os valores que ela teve foram os valores para tornar o quê? A resultante igual a zero, que é o que estava acontecendo aqui no caso. Então, lembra que o atrito estático ele é variável. Tem que ver a situação e a partir da situação que você tem, você vai ver quanto tem que valer para quê? Para ficar coerente com isso, ok? Agora, pessoal, se eu continuar aumentando essa força, uma hora, fatalmente, esse bloquinho vai acabar o quê? Escorregando, tá? Só que antes disso acontecer, se a gente for aumentando a força de maneira lenta e gradual, vai chegar uma hora que esse bloquinho vai ficar quase escorregando, mas ainda não escorregou. Como é que a gente chama essa situação? Iminência de escorregamento. Então, na iminência de escorregamento, vírgula. Vê se vocês concordam com o que eu vou falar aqui agora. O atrito é estático e máximo. Na iminência de escorregamento, o atrito é estático e máximo. Gente, iminência significa que está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu, tá? Então, ele está quase escorregando, então ainda é estático. E lembra, se você aumenta aqui, não aumenta aqui junto? Aumenta, 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 aumenta. Então, nessa situação, o atrito é máximo. Pergunta, ele ainda continua valendo o que tem que valer? Sim, ele continua valendo o que tem que valer. Só que para essa situação, é a única situação que você pode usar uma formulinha para calcular essa força de atrito, que é justamente essa daqui, pessoal. Atrito estático máximo é o μ estático vezes a normal. Aqui é a força de atrito estático máxima. N é a nossa velha conhecida normal. E aqui é uma letra grega chamada μ, que parece um U, com uma perninha mais comprida. É o que nós chamamos aí de coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente de atrito estático, pessoal, primeiro, ele não tem unidade, tá? Porque como aqui é força, aqui também é força, já dá Newton e Newton, aqui não tem unidade nenhuma. E esse coeficiente de atrito estático, ele depende, gente, da rugosidade das superfícies que estão em contato. Então, no nosso modelo, funciona assim. No geral, quanto mais lisas forem as superfícies, menor o coeficiente de atrito estático. Quanto mais ásperas forem as superfícies, maior o coeficiente de atrito estático. Então, para resumir, atrito estático é quando não tem escorregamento. Como é que você calcula? Vale o que tiver que valer. Ele é variável. Formulinha só vale quando tiver o quê? Na iminência de escorregamento, que o atrito estático for máximo, aí você pode usar essa formulinha, atrito estático máximo, μ estático vezes normal. Obrigado, pessoal. Valeu!